Que a sua semana tenha sido boa, apesar de nem tudo na sua semana necessariamente ter ido bem, mas que você tenha passado sua semana com Ele, que nele é que reside tudo aquilo que a gente realmente precisa. Esse mês a gente separou para falar sobre como Deus nos moldou e nos preparou para amarmos. Obrigado, Kiko. Obrigado. Fomos feitos para amar. Não porque a gente é amável, mas porque Ele é. Deus nos fez para amar. E eu quero começar com uma pergunta que talvez vai soar meio estranha para você. Pergunta que eu quero dizer para você é, você está pronto aí? Ok? Pergunta é, o que é 1 quilo? Se eu perguntar para você, o que é 1 quilo? 1 quilo é algo que eu tenho em mim que eu quero perder vários. Aí você mais técnico vai falar assim, 1 quilo é uma unidade de medida usada em convenções métricas para aferir o peso de alguma coisa. Ó, que maravilha. Se eu disser para você que o quilo é mais do que isso, é interessante a história do quilo. Olha, curiosidades pouco úteis do domingo à noite, mas vai para mim que tem a ver. 1783, um grupo de conselheiros, inclusive um camarada que você talvez conhece o laboratório com o nome dele, o Antoine Lavoisier, francês aqui fluente. Eles se juntaram e decidiram formar um padrão universal de medida de peso. E eles decidiram que o metro cúbico de água seria um negócio chamado grave. Olha só, grave, uma medida de peso que é exatamente 1 metro cúbico de água a 0 grau seria isso daí, um grave, que depois veio a ser chamado de quilo, porque Antoine Lavoisier ele foi tido como rebelde, ele foi degolado, e daí não puderam mais chamar de grave, porque senão iam dizer que estavam apoiando Antoine Lavoisier, e eles decidiram chamar o negócio de quilo. Mas eles viram que água era meio ruim para você poder ter em casa para poder medir alguma coisa. Já pensou você ter que ter uma bacia d'água para poder medir o peso de alguma coisa? E eles decidiram usar uma liga de metal, principalmente de platina, com esse formatinho que você talvez conhece, daquele pessoal de antigamente que pesava na feira, sabe? Colocava lá meio quilo, 2/4 de 1 quilo, e, quer dizer, existe, olha só que fantástico, existe ainda 1 quilo, que é o quilo que eles decidiram que seria o quilo padrão para todos os outros quilos. Eles fizeram, então, esse quilinho. Olha que bonito, esse é o quilo. Prazer, quilo. Ibage, esse é o quilo. Ele é uma liga de platina que fica dentro desses vidros aí que estão a vácuo para ele não ter interferência nenhuma na massa dele. Mas viram que isso daí era meio... Então, quando você tem aí uma balança, eles têm que chegar lá nesse Instituto Internacional de Pesos e Medidas, e eles vão pegar esse quilo e vão falar, vamos ver se o quilo que você está pesando está de acordo com o quilo original. Foram feitos 40 desses daí que estão separados pelo mundo, mas eles viram que o negócio não é tão bacana, e eles decidiram fazer 1 quilo mais perfeito. Inclusive, esse é o objeto mais esférico do mundo. Foi gasto 1 bilhão de euros para poder fazer esse quilo. Olha só, e você pensando que o seu quilo era duro de gastar. Imagina gastar 1 bilhão de euros para poder fazer 1 quilo. E esse quilo aí, que é de sílica, ele é o quilo hoje que é o novo quilo, que é o padrão para todos os quilos do mundo, tá? Então, sempre que alguém quer saber quanto que pesa 1 quilo, tem que chegar nesse quilo que é físico, que é um objeto, ele não é só uma medida. E todas as outras coisas, eles têm que ser aferidos a partir deste quilo. Aí, o que isso tem a ver com a gente aqui domingo à noite falando fomos feitos para amar? A pergunta que eu queria de verdade fazer para você nessa noite tem a ver com
o que é amor para você? Se amor para você é só um sentimento que você tem em favor de alguém, você está olhando para o amor de maneira pequena. Porque o amor não é só um sentimento, o amor é uma pessoa. O amor, existe um amor ao qual nós deveríamos nos referir para poder medir o nosso amor, para ver se ele está de acordo com ele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 1 João, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 7 a 12. Está lá na página 1017 da Bíblia da Celebração. 1 João, primeira carta de João, 4, versos 7 até o 12. Diz assim: Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou o quanto nos amou, enviando o seu único Filho a este mundo pecaminoso, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto, sabemos o que é o verdadeiro amor, não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros, porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós, e o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. Quero orar com você rapidamente. Senhor Deus, por favor, fala conosco nessa noite, como o Senhor já tem falado através dos cânticos, dos louvores, fala conosco através da sua palavra, Pai. Que o seu amor em nós possa ser visto não só hoje, mas durante essa semana e por toda a nossa vida, Pai. Já te peço isso agora, em nome de Jesus. Amém. Interessante que João, quando escreve, João ele é chamado o discípulo do amor, porque exatamente a carta dele tem essa temática como ênfase. João ele vai dizer que se você de fato conhece a Deus, você tem que amar outras pessoas. Se você não ama, você provavelmente não conhece. E João, ele de maneira leve, ele vai dizer assim, olha, se você diz que ama a Deus a quem você não consegue ver, mas não consegue amar o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Se você não consegue tornar o seu amor por Deus, o amor que você diz que tem por Deus, real, palpável para outras pessoas, você não entendeu de verdade o que é o amor. Quero destacar algumas coisas aqui, você tem seu esboço, mas eu quero seguir com você, ou pensar com você algumas coisas que você deveria pensar não só agora, mas durante a sua semana também. Primeira coisa, nós somos feitos para amar a medida de Deus. A gente está acostumado, e eu vou ser bem sincero aqui, a gente está acostumado a amar muito mais como resposta do que como início. Não é verdade? A gente está muito mais acostumado a amar como uma resposta. Se você chega num relacionamento e essa pessoa acorda de manhã, né? Você está casado, acorda de manhã e a pessoa do seu lado acorda com aquela cara de quem chupou limão a noite inteira. Você acorda, bom dia, a pessoa do seu lado fala, oxi, né? Oi, deixa eu começar de novo, bom dia, não estou pronto ainda para dar bom dia, caramba, mas eu estou me esforçando aqui para poder ser otimista na sua manhã. Bom dia para você. Bom dia. Assim eu não quero resposta. Então é melhor não falar.
olha, já virou a primeira briga da semana. Olha, então agora também não vou mais dizer nada. Então quer dizer que você não vai mais dizer nada, então. Também não vou responder. Melhor ficar quieto mesmo. Daqui a pouco a reclamação, porque você está igual sua mãe. Daí, guerra civil. A gente está muito mais acostumado a responder ao amor do que a iniciar o amor. Agora, o que é interessante é que aquilo que João desafia a gente a fazer, olha só, João ele não está dizendo que eu e você, a gente tem que ser pessoas que são amáveiszinhas, que são boas. Não, ele não está falando que é só isso, ele não está falando que você deve ser uma pessoa que é puramente simpática, porque talvez você conhece pessoas que elas são simpáticas no sorriso, mas venenosas quando você vira de costas. O que João está desafiando a mim e a você é a gente entender que o nosso papel nessa terra é representar o amor real de Deus para as pessoas que ainda vivem aqui nesse planeta. A começar, inclusive, pela sua casa, talvez pela pessoa que não consegue dar bom dia logo de manhã. O que João está desafiando a mim e a você é que a gente olhe para o amor, não só como um sentimento, mas como uma pessoa. A nossa medida de amor não pode ser a medida das pessoas à nossa volta. A gente está acostumado porque você conhece pessoas que são amáveis, elas são fáceis de amar, e você conhece pessoas que são odiáveis. Pessoas que é muito mais fácil você detestar do que desenvolver um relacionamento de qualquer tipo de afetividade com elas. Agora, o que Deus desafia a gente, e o que João, através da palavra de Deus, desafia a gente você não deve amar simplesmente pela resposta que as pessoas dão, mas você deve amar olhando para a medida que vem de Deus. Se a gente olhar para esses outros amores, não o amor de Deus, a gente vai corromper a nossa atitude de amor. Se você olhar aqui, versículos 7 e 8, eles vão dizer o seguinte, resumindo, tá? Aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus, porque Deus é amor. Quando João está falando que Deus é amor, ele não está falando que Deus ama. Ele não está falando que Deus tem amor, ele está falando que Deus é o amor. Sabe, o quilo que está lá na França, no Instituto Internacional de Medidas, e que todos os outros quilos precisam mirar para aquele quilo, se moldar aquela massa, para poder dizer, agora isso sim é 1 quilo. Deus, ele é essa presença real, quase física, se tornou física em Jesus, mas ele é o amor, ele é aquilo que define o que é amar. Você não define o seu amor pelas pessoas que estão em volta de você. Eu não posso definir o amor pelas pessoas com quem eu tenho relacionamento, porque daí a gente vai ter diferentes aferições de amor. Para mim, amar antigamente tinha uma figurinha, amar com umas figurinhas bonitinhas, e aí tipo, amar é esperar na chuva, porque você não sei o que lá. Amar é dividir o último biscoito do pacote. Amar amar não é aquilo que a figurinha dos anos 80, e nossa, já vi o pessoal oitentista, ai, que legal, é mesmo, tinha. Colecionava os papéis de carta, né? Não é aquilo que é definido pela figurinha, não é aquilo que é definido pela novela do momento, não é aquilo que é definido pelos filmes de Hollywood. O amor é definido por quem Deus é. E se Deus ele diz, você precisa amar as pessoas como eu amei, o padrão não vem de, mas eu acho que fulano não merece ser amado.
Ah, mas eu já dei tudo que eu tinha para dar aqui nesse relacionamento, agora acabou. O amor acabou. É impossível o amor acabar, porque o amor é Deus, e Deus é infinito. Talvez você não está recebendo o amor suficiente de Deus para poder distribuir com pessoas, mas daí o problema não são as pessoas, o problema é você. E isso é duro de falar, porque quando eu não consigo amar determinadas pessoas, ou amar determinadas atitudes, apesar das atitudes, é porque eu não estou buscando amor no lugar certo. O nosso relacionamento não pode continuar porque o amor aqui acabou. Como que o amor acabou? O amor não acaba, porque o amor é eterno. Porque o amor não é só o seu sentimento, o amor é uma pessoa, e ele diz: você deveria amar as pessoas como eu amei. E aí vem o segundo ponto dessa mensagem, que é: nós somos feitos para amar primeiro. A medida de amor que Deus dá é a medida que aqui, Samuel, tá? Samuel, eu preferiria que não tivesse na Bíblia. Porque a medida de amor que Deus dá para a gente amar outras pessoas é a medida do amor de Cristo. Efésios, como que você ama a sua esposa? Ame como Cristo amou a igreja. Ele deu a vida por ela. E quando ela ainda era feia. Para poder torná-la perfeita por causa da obra dele. É esse o amor de Deus. Olha, como que você deve amar, e daí você tem aí os versos, né? Olha, Deus mostrou o seu amor quando mandou Jesus. Romanos vai dizer, essa é a prova do amor de Deus para conosco, porque Ele nos amou quando a gente ainda era pecador. A medida do amor de Deus e aqui é a coisa difícil para a gente aplicar, tá? E que daí você vai, então presta atenção, porque senão você vai pegar exatamente essa coisa, vai jogar, amassar num papelzinho e jogar fora, porque a medida do amor de Deus é a medida de Cristo, que é até a morte, por gente que não gosta dele. Sabe quando que você pode parar de amar a sua esposa, marido? Quando você estiver na cruz, dando o seu último suspiro. É por isso que fala até que a morte o separe, porque a medida do amor de Cristo é até a morte. Mas o problema é que isso não é só de marido para esposa, é também de você para com a pessoa que está do seu lado, e que talvez não seja sua esposa, tá? Talvez é para com o seu filho, aquele seu filho que talvez está com problema com álcool e não quer admitir. Talvez com o seu filho um pouco menor que está com dificuldade de obedecer a qualquer ordem, qualquer que seja que você dê a ele. É para com o seu vizinho que fica ouvindo funk até as 3 da manhã, e quando você tem que acordar cedo no dia seguinte. É o mesmo amor que você tem que dar para o seu pai ou sua mãe, que talvez não é cristão e que não deixa você fazer as coisas que você esperaria que seu pai fizesse, ou não dá a quantidade de amor que você acha que seu pai ou sua mãe deveriam dar para você. É essa medida do amor que você tem que dar para a pessoa que torce para o time que não é o seu time de preferência, ou que vota no partido que não é da sua preferência. Agora, aquilo que João está dizendo aqui é exatamente isso, que a gente deve dar o primeiro passo de amor, independente se esse amor é correspondido ou não. Se Jesus fosse morrer por você, a partir do momento que você demonstrasse uma ponta de amor por ele antes, ele ainda ia estar esperando lá para poder vir morrer por você. Estou quase indo, hein? Deixa eu ver. Vamos ver, vai precisando de mais uma demonstração de amor aqui. Não foi suficiente, esse amor é falso. Interessante que Jeremias, ele fala para pessoas que não queriam ouvir a respeito de Deus e que não queriam servir a Deus, e tem uma hora que Jeremias, ele fala assim, ele chega numa crise pessoal, ele como profeta, porque ele fala assim: Deus, tu me enganou. Eu estou falando aqui há anos e anos e as pessoas não estão ouvindo.
Mas o que importa não é aquilo que eu estou sentindo das pessoas, mas eu pego e falo, o Senhor tem que vencer, eu tenho que falar, o meu coração arde se eu não falar aquilo que o Senhor manda falar. O nosso coração deveria arder se a gente não entrega o amor que Deus manda a gente dar pelas pessoas. E daí você acorda, é amanhã de manhã, né, segunda-feira, primeiro dia da semana, você já fala assim, não, segunda-feira, mas mesmo assim eu vou acordar animado, vou para o meu trabalho, você chega lá no seu trabalho, chega lá no seu setor, chega lá na sua fábrica, bom dia, gente, Jesus ama vocês, cala a boca, segunda-feira, não estou aqui para... Poxa vida, eu vim aqui com uma palavra de bênção para você. Não, mas não interessa, é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Ah, então é assim. Então que queime no inferno. O diabo que te carregue. Vamos ver, quando eu chegar lá no céu, e aí você vai estar lá assim, me ajuda, eu vou estar lá assim, eu falei? A gente já quer desistir na primeira cara virada, no primeiro olho retorcido. Lá vem de novo. Então não quer mais, então também não vou falar. E sabe, na verdade a nossa medida de amor, ela deve ser uma medida que está disposta a amar primeiro. Porque, gente, eu estou falando que puxa vida, pastor ama fácil. Não, não é fácil amar, porque o amor não vem de mim e não é meu, o amor vem de Deus e é Ele, e se eu não estiver constantemente buscando nele, eu me seco, e você vai se secar, e talvez você está vivendo a sua vida cristã como quem está tentando amar a partir de um esforço próprio, como se fosse um pseudo-gospel de pensamento positivo, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, não é assim, porque você não tem poder para amar ninguém, o amor vem dele. A sua oração não deveria ser um pensamento positivo de agora eu vou ter paciência, vou amar essa pessoa, vou amar. Mas deveria assim, Deus, eu não tenho amor para dar para essa pessoa. Me ajude a que o seu amor flua através de mim para ela, na medida que ela precisa, que ele precisa. E daí você chega agora à noite na sua casa, o seu vizinho está lá escutando aquele mesmo funk, você vai chegar lá e vai falar assim, não, mas o pastor falou, tem que amar. Não é o pastor que falou primeiro, tá? É Deus que está falando aqui, através da palavra dele, eu só estou carregando, porque se por mim eu também preferia não. E aí você vai chegar e vai falar assim, não, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que, nossa, mas esse funk agora, não, Deus, queima Jesus. Queima Jesus, queima Jesus. E daqui a pouco você está odiando, eu estou usando um exemplo, né? Mas basta você chegar no seu carro e ouvir uma palavra que não te seja agradável, o nosso amor ele se corrompe muito fácil. Mas o amor de Deus é eterno. E a nossa medida de amor deve ser a medida dele, que amou primeiro. Olha só, é engraçado, né? Porque quando a gente lembra, né? João 3,16, né? Tá lá, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E daí você fala assim, então amar é fazer vista grossa para qualquer erro, não é verdade? Não, não é isso. Amar é entregar exatamente aquilo que a pessoa precisa e muitas vezes é algo que ela não necessariamente gosta. Falei de manhã isso, né? A gente é criança grande. Se for perguntar para o meu filho, né, para minha filha é mais do que o Caleb ainda vai no mercado, briga para comprar brócoli. Eu falo, filho, não, o brócoli está caro, R$9 o brócoli, não, pai, compra, por favor. Agora a Esther, se falar assim, filha, o que você prefere, comer brócolis ou um pacote de biscoito? Tem dois pacotes de biscoito, posso comer os dois? Posso comer salgadinho? Para fazer comer
é uma miséria, porque, olha, ela chega assim, nossa, eu gosto de abobrinha, olha, arroz, feijão, olha quanta coisa no prato, que delícia, come, filha. Eu tenho que comer, cadê a sobremesa? Se eu for dar para ela só aquilo que ela quer, já ia estar pronta para um infarto fulminante a qualquer momento. Amar a minha filha é dar para ela coisas que ela não prefere, mas que eu sei que ela precisa. Olha a sequência do versículo que a gente esquece tantas vezes. Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fala, então Deus amou tudo, e tudo tanto faz, e não, a sequência do verso vai dizer assim, o verso 17 e 18, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ele está falando, o amor de Deus pressupõe que pessoas não vão crer e sim vão receber condenação. E a condenação também tem a ver com o amor e com a justiça de Deus. E você fala, mas como? Também não consigo compreender plenamente isso, mas sim tem a ver. O amor dele não é porque está condenando e por isso ele ama. O amor dele é porque ele mandou o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mesmo tendo merecido antes a condenação eterna. E muitas vezes amar vai ser falar, olha, filho, filha, não. Por quê? Porque eu te amo. Esposo, esposa, eu não concordo com isso, porque não tem a ver com aquilo que Deus quer fazer. Mas você diz que me ama, sim, eu te amo, mas isso não tem nada a ver com Deus. Você está indo para o lugar errado, eu estou dizendo não exatamente porque eu te amo. Empregado, patrão, independente de quem seja, e talvez, muitas vezes, vai ser dar para as pessoas não aquilo que elas gostariam, mas aquilo que elas precisam. E talvez amar alguém vai ser dizer não, talvez amar alguém vai ser chato mais uma vez, falando do amor de Deus. Eu não quero mais ouvir, mas porque eu te amo, eu vou falar mais uma vez. Terceira coisa, nós somos feitos para amar uns aos outros, para tornar o amor de Deus, ou para que o amor de Deus se torne visível. As pessoas, talvez você está visitando a gente aqui nessa noite, você não é de uma igreja, e talvez você não vai admitir que você está pensando exatamente assim. Mas as pessoas, quando elas vão a uma igreja, ou quando elas olham para alguém que é cristão, elas querem enxergar o amor de Deus. Talvez elas não sabem definir com palavras, mas elas estão procurando no Carlos, estão procurando no Ricardo, estão procurando no Rafael, estão procurando no Wanderson, eles estão procurando o amor de Deus de alguma maneira. Eles estão procurando atitudes que demonstrem, mesmo que seja por um vislumbre, algo que tem a ver com o amor de Deus presente na nossa vida. A gente deve amar não porque simplesmente... Gente, olha, não é que a gente deve ser um monte de pessoas parecendo propaganda de Coca-Cola, tá? Que tipo, não tem problema nenhum no mundo, esse refrigerante nem me faz mal, mas nós estamos felizes, porque o mundo é feito de um sorriso, de um abraço, de amor, e distribua Coca-Cola. Pena que não tem patrocínio, mas quando a gente olha para a igreja, para aqueles que se dizem seguidores de Jesus, você, a gente deveria querer. Lembra que eu falei do coração ardendo, por tornar o amor de Deus visível, palpável. Quando a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, é porque eu e você, nós somos a presença física, palpável, visível, já falei visível, né? Mas tudo bem, de novo, de Deus para esse mundo. Quando as pessoas olham para a Ibaja, ou quando olham para você como cristão no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você é presença visível de Deus para aquelas pessoas. Você é presença tátil de Deus para as pessoas que estão em volta de você.
Agora a pergunta é: será que a gente tem sido essa presença visível do amor de Deus na nossa casa, na nossa escola, faculdade, trabalho? Quando você olha aqui a sequência, versículos 11 e 12, fala: queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar-nos uns aos outros. Porque embora nós nunca tenhamos visto a Deus, quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós e o seu amor em nós torna-se cada vez mais visível. A igreja é o lugar onde as pessoas procuram o amor de Deus e temos a chance de sermos a medida de amor perfeita para um mundo carente. Agora, a verdade é que lembra, eu falei, o nosso amor se corrompe muito fácil. E de manhã a gente estava falando sobre a vida cristã, como a vida cristã é simples, mas é difícil. A verdade é que se nós não estivermos constantemente buscando em Deus, falar assim: Deus, me afina de novo, me regula outra vez, porque a minha medida de amor está errada. Eu dei uma palavra torta para o irmão ali, só porque ele, não me disse boa noite. Não, olha, poxa, eu não fiz aquilo que a minha esposa precisava, porque eu estou tentando dar um troco por causa de alguma atitude que ela teve. Deus, me afina, porque o meu amor se corrompe fácil, eu não consegui olhar e enxergar a necessidade de alguém por quem eu passei no trabalho, e achei que o meu trabalho era mais importante do que o teu reino. Deus, afina de novo aqui o meu padrão de amor, porque está estranho, está esquisito. Eu quando vou na feira, é engraçado, ainda tem gente na feira que usa esses pezinhos de metal. E daí tem hora que você olha e fala assim, já viu como é que esses caras de feira fazem? Quando, né? Tira, põe tomate, põe pezinho, põe tomate, tira tomate. Aí você fala: esse cara está, não sei, hein? Coleguinha, ainda não teve dinheiro para comprar uma digital? Confio um pouco mais na digital, mas está estranho esse negócio, que o cara tira, põe um tomate menor, daí o que você escolheu já não é mais, e daí fala: toma. Aí você fala: né? Daí sabe quando você pega e você fala: esse quilo não tem muito bem 1 quilo, está meio leve esse quilo aqui. Então o pessoal que vende frango congelado e que injeta água para poder ficar mais pesado, e daí na hora que dá aquela descongelada, o frango de 2,5 kg tem 1,700, né? Fala: esse frango desidratou, deve ser defumado, né? A nossa medida de amor, ela precisa ser constantemente realinhada com o amor real, que é Deus. O amor aqui acabou. Não, talvez você não está buscando amor no lugar certo. Não consigo mais amar essa pessoa. Eu vou te pedir para você ler João. 1 João aqui é uma carta linda para você ler quando você chega no ponto de falar assim: não consigo mais amar, acabou para mim. Acabou para mim, daí vai ler João, que você vai falar assim: olha, se você não consegue amar, você não conhece a Deus. E se não conhece a Deus, eu ficava preocupado na hora de dormir. João fala bem assim, sabe, suavezinho. Eu buscava outra vez uma avaliação, porque se você não consegue amar o teu irmão a quem você vê, duvida, você é mentirosinho, né? Mentirosinho, parece mineiro falando, sabe? Está te xingando e parecendo que você quer dar um abraço nele. A gente não deve chegar no ponto de falar: eu não tenho amor para dar, porque o amor é Deus. Deus, Ele é o amor. O nosso amor precisa vir de Deus, e nosso amor precisa ser realinhado sempre com Ele. Interessante, João 13, Jesus falando para os discípulos na última semana dele, ele vai dizer assim: por isso estou dando a vocês um novo mandamento. Peraí, novo?
Mas Jesus já tinha falado tantas vezes isso, dá a impressão que Jesus está assim, final do ministério, ele está assim, gente, porque ele já tinha falado lá atrás, lá Mateus, ele tinha falado, os dois, quais são os dois, o maior mandamento, mestre, é amar a Deus acima de todas as coisas, e igualmente o próximo como você mesmo. Amar já era uma coisa que Jesus estava falando. Agora Jesus chega, final de ministério, num discurso para os discípulos, ele fala assim, gente, eu tenho um mandamento novo para vocês aqui agora. Eita, qual que é? Agora, coisa nova, Jesus está falando que vai morrer, de repente, mandamento novo, esse é sério. E Jesus ele fala assim, amem-se uns aos outros. Mas esse aí ele já falou tantas vezes, não, mas amem-se uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Engraçado, né? Jesus, ele sabe dessa nossa volatilidade em ter o amor perdido facilmente, corrompido facilmente. Ele vai chegar para os discípulos e fala, gente, mandamento novo, amem-se uns aos outros. Porque quando vocês se amarem, vocês vão mostrar para o mundo que de verdade são meus discípulos. A gente precisa aprender essas coisas, amar à medida de Deus, amar primeiro, sem esperar uma resposta, para que o amor dele se torne visível. Eu queria de verdade que você nessa noite, enquanto a gente canta a próxima música, você avaliasse na sua vida o quanto de verdade, não só você tem amado outras pessoas, mas a sua primeira avaliação é Deus, o quanto realmente eu estou compreendendo o que é o teu amor. Porque talvez você está pensando que amar a Deus é fazer parte da membresia de uma igreja, ou ir a uma igreja dominicalmente. Amar a Deus é muito mais do que isso. Amar a Deus é viver Jesus. E viver Jesus, é tão simples a vida cristã, mas é difícil. É ser exatamente aquilo que Ele quer ser através de você. A segunda pergunta que você vai precisar fazer para você mesmo nessa noite é: o quanto eu tenho amado as pessoas à minha volta? De verdade, não só esse amor de celebridade que chega na frente de uma multidão de pessoas e fala: amo todos vocês, obrigado, continuem comprando meus CDs para eu continuar amando vocês. Eu amo vocês, isso aí, continuem comprando ingressos, vindo no meu show para eu continuar amando vocês assim bastante. Mas que o nosso amor seja um amor que representa aquilo que Deus precisa ser para esse mundo. Talvez vai ser até mesmo uma exortação, porque Jesus fez isso muitas vezes. Talvez vai ser uma demonstração de amor para alguém que não merecia amor do resto da sociedade. Talvez vai ser demonstração de amor para alguém que está junto com você na mesma casa e faz tempo que você não troca uma palavra com essa pessoa. Talvez vai ser uma demonstração de amor para alguém que você disse não dá mais para amar você. Mas quando Jesus chama a gente, Ele chama a gente para ser corpo dEle nesse mundo, para ser representação física de quem Ele é. Coisa cruel, talvez as pessoas não estão amando Jesus tanto quanto deveriam, porque as pessoas que representam Ele não estão amando tanto quanto precisam amar. O nosso desafio aqui, o meu desafio, o seu desafio é: ame sem parar, à medida de Deus. Ame sem parar, conforme Ele quer amar. Talvez você precise tomar atitudes ainda essa noite, talvez você precise falar coisas que não são sua preferência, mas se isso é demonstração de amor, então você deveria responder para Deus. Enquanto a gente canta, eu queria que você pensasse a respeito disso. Você fala: Deus, talvez eu não estou amando como eu deveria, porque eu só estou falando da boca para fora, mas está faltando ação. Está faltando abraço, está faltando serviço, está faltando atenção, cuidado.
Talvez vai ser: Deus, eu estou buscando amor em mim mesmo para poder distribuir para as pessoas, eu estou cansado, eu preciso receber do seu amor para poder distribuir para outras pessoas. Mas você vai precisar orar agora com Deus, conversar enquanto a gente canta, e eu quero orar com você logo na sequência. Uma coisa vai ser realidade na sua semana: você vai encontrar pessoas que precisam do amor de Deus. Você vai encontrar pessoas que precisam finalmente receber o amor de Deus através da sua vida, e talvez você não está distribuindo esse amor. Você vai encontrar pessoas que precisam ser abraçadas, pessoas que precisam ser perdoadas, pessoas que precisam de um pedido de perdão. Mas não deixa isso para o mundo da teoria. Novo mandamento dou para vocês: amem-se uns aos outros. Não é nova opção de possibilidade de quem sabe quando você estiver com alguma vontade, ame uns aos outros. É mandamento. Amar uns aos outros, amar as pessoas, é demonstração que a gente se encontrou com esse amor de Deus. Talvez nessa noite você está aqui e você fala: mas eu não consigo amar desse jeito. Talvez você ainda precisa se encontrar com esse amor que mandou o próprio Filho para morrer no seu lugar, para que você pudesse distribuir desse amor. Mas que você não saia daqui nessa noite sem compreender isso. Você foi feito para amar. Quero orar com você. Deus, a gente está aqui nessa noite, e Deus, tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que precisam ser perdoadas, tem pessoas que precisam perdoar, tem pessoas que precisam retratar anos e anos de falta de amor, outros que talvez precisam simplesmente estar atentos àqueles à sua volta, talvez pessoas aqui que precisam começar a aprender a distribuir o seu amor através da maneira de falar, através da maneira de demonstrar reconhecimento, apreciação. Pessoas que precisam dizer de novo: eu te amo. Pessoas que precisam lidar com pessoas que são pouco amáveis, mas que o seu amor deseja chegar a essas pessoas através de gente aqui, Senhor. Deus, eu me coloco também como alvo dessa oração, como alguém que quer ser representante físico nessa terra do seu amor para as pessoas com quem eu tenho contato. Creio que pessoas aqui também estão orando assim, pessoas que talvez estão se vendo já áridas, secas, por não conseguir distribuir amor, porque não tem ido buscar em Ti o amor verdadeiro. Deus, que todo o Seu amor possa nos inundar nessa noite, possa nos preencher, de maneira que esse amor infinito, esse amor eterno possa transbordar para pessoas à nossa volta. Que a presença de Jesus em nós, através do Seu Espírito, seja algo que não seja esquecido nessa semana, que o consolo do Teu Espírito, quando a gente não sentir amor das pessoas, ou quando a gente não se sentir amado, possa nos inundar com a realidade do Senhor e do Seu amor em nós. Mas Deus, que nessa noite pessoas possam restabelecer relacionamentos, possam reedificar relacionamentos, possam distribuir desse Teu amor. Deus, não permita que nós sejamos simplesmente pessoas que recebem e não distribuem do Teu amor, pessoas que acumulam para nós mesmos esse amor que deveria ser distribuído ao mundo, Pai. Mas que nós possamos ser esse canal de bênção, de amor àqueles que estão à nossa volta. E amanhã a semana recomeça, e Deus, que a gente não se esqueça disso, todos os dias dessa semana, 24 horas por dia, aos de perto, aos de longe. Te clamamos isso, no nome de Jesus. Amém.